Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre bylaws e operating agreement. Tá? Para que eles servem, do que eles se diferenciam, qual o caso que eu uso um, qual que é o caso que eu uso o outro. Então, enfim, assiste o vídeo de hoje que vai ficar bem legal. Tá? Meu nome é Lucas, eu sou advogado, profissional contábil, pós-graduado em Direito Tributário, MBA pela FGV em Gestão de Empresas, profissional contábil, CA pelo IRS, enfim, quiser puxar meu currículo, procurei, deve ter em algum lugar. Mas no vídeo de hoje eu queria elucidar as principais coisas entre eles, né? E antes de diferenciar dois termos, é importante a gente entender o que eles têm de comum, né? Por que eles causam essa confusão, significa que eles têm algo parecido, né? E de fato, eles são parecidos numa seguinte coisa, né? Eles servem para identificar a constituição de uma entidade. Então, eles são documentos constitutivos. Ambos são. Eles têm cláusula que regem funcionamento, finalidade, beneficiários, pessoas atuando naquele negócio, condições de transferência, de sucessão, hierarquia, enfim. Tá? A grande diferença é o tipo societário, a entidade jurídica legal pela qual cada um desses documentos ele se direciona. Tá? Bylaws, pessoal, né? A tradução literal seria estatuto, tudo bem? E os bylaws eles são direcionados para corporações, ok? Então, modelo societário corporação, se você nunca ouviu falar, procura no canal, tem algum vídeo sobre corporações. Ele é um documento utilizado para constituir justamente corporações, seja uma corporação com fins lucrativos, né, então for profit, quanto uma non-profit, como uma igreja, uma instituição de caridade, enfim, são os bylaws que vão definir os diretores da empresa, da companhia, né, da entidade, presidente, vice-presidente, tesoureiros, enfim, todo o board ali de conselhos que rege a governança dessa entidade. Então, os bylaws são basicamente para isso. Por outro lado, o Operating Agreement, o acordo de operações, o acordo de sócios, é o documento constitutivo que costuma reger as LLCs. Então, numa LLC, a gente já falou sobre isso daqui, procure em algum lugar, tem vídeo aqui sobre LLC também. O documento que constitui uma LLC são os Operating Agreements, tá? Por isso mesmo, numa LLC, os donos de uma LLC, eles são membros daquela empresa, né? E eles são justamente identificados nesse documento, que obviamente vai prever Principal Office, ou seja, o lugar físico, o centro de operações daquela empresa, o nome, endereço, agente registrado, o business purpose, ou seja, a finalidade negocial daquela empresa, daquela instituição, que muitas vezes pode ser qualquer negócio lícito e licitamente previsto, né? Você pode fazer várias atividades dentro de uma empresa. Então, é mais ou menos isso. Bylaws versus Operating Agreement. A utilização primária está relacionada ao tipo societário que elas constituem. E outra coisa importante você saber, né? Se você está falando em português, imagino que você esteja no Brasil, uma diferença com o que existe no Brasil é que num processo de incorporação, nos Estados Unidos, nós não enviamos nem o Operating Agreement, nem o Bylaws para nenhum ente público. Esses dois documentos são documentos privados, aquele conceito de contrato de gaveta, praticamente. São papéis que eles ficam nos arquivos da empresa e não são enviados ao Estado, diferentemente do que acontece no Brasil, onde a junta comercial recebe o contrato social da empresa justamente na etapa de incorporação, né, quando ela está sendo aberta. E esse contrato social é revisto, analisado e aprovado pela junta comercial. Isso aqui não acontece nos Estados Unidos, tudo bem? O contrato social é um documento privado para a organização da empresa e que eventualmente, da entidade, né, pode ser uma non-profit também, e que eventualmente vai ser divulgado para um banco, uma instituição financeira, para investidores, para, enfim, né, corpo de diretores, ou se for numa non-profit, por exemplo, o conselho daquela igreja, os membros daquela igreja, né? Aqui, né, no escritório a gente já incorporou algumas empresas, algumas non-profits também voltadas a instituições de caridade, geralmente isso que funciona, é assim que funciona, mas é isso, o Operating Agreement da mesma maneira, não é enviado ao Estado, fica nos arquivos da empresa e ele é eventualmente distribuído para as pessoas que precisam ter algum tipo de informação mais profunda. Se esse conteúdo ele é minimamente útil para você, se você gostou, se você não gostou, deixa um comentário aqui, um curtir, um descurtir, nem sei se tem dislike, mas no Instagram, João, deve ter, acredito que voltou a ter. Interage com a gente aí, que isso ajuda bastante, tá legal? Até a próxima, obrigado.